tarde, meus produtivos, como é que nós estamos? Estamos aqui estudando e fazendo tarefas, estudando hoje com o podcast das gurias novamente e curtindo esse dia de calorzinho. Eu vou dizer que eu tô a fim de dar uma reclamada, porque pra mim já tá muito calor, mas não vamos curtir o calor. Buenas, eu abri ali o Fortuna Responde de hoje pra gente falar sobre coisas que a gente ainda precisa concretizar para estar no topo da escada, porque eu quero chamar a atenção de vocês para o fato de que em muitos aspectos nós podemos já estar no topo da escada e não ter percebido. É muito comum que nós venhamos a progredir em alguns projetos e não percebamos este progresso. E aí o que acontece? Nós não curtimos aquilo que a gente muitas vezes já pode curtir, porque acha que o progresso desse projeto está alinhado aos dos outros, de forma a depender. Quando muitas vezes não. Em algum projeto a gente já tá no topo da escada e já pode começar. E tu já fez uma lista de quais são as coisas que representam cuidar da tua saúde que tu ainda não faz? Primeiro de tudo, essa lista é importante para tu ter clareza de quais são. Depois, ela é importante para que tu olhe quais são os empecilhos que tu tem para não ter posto essas coisas em prática ainda. E por último, ela é importante para que quando tu tiver as condições para pôr isso em prática, tu saiba por onde começar. Muitas vezes a gente já tem as condições, mas não começa, em termos de todos os recursos, né? Mas não começa porque não tem clareza de por onde começar. Então, faz essa lista e se tu já fez ela, porque talvez não tenha feito, mas se tu já fez, segue olhando, monitorando ela nos teus movimentos estratégicos, especialmente nos mensais, porque um período de um mês é bastante tempo para que um projeto progrida. Então pode ser que em outubro tu não passa, mas em novembro já tenha um daqueles itens que tu pode pôr em prática. Tu sabe que eu também vivi a transição de carreira, então eu sei bem do que tu tá falando. O que tu precisa? Garantir que as tarefas diárias que tu faz para a tua ocupação-alvo sejam tarefas de crescimento. Não adianta tu estudar e não fazer algo que venda. Não adianta tu conversar com as pessoas, mas não transformar isso em algo prático. A tua transição de carreira, sendo como é o teu caso, para empreender, requer clientes. E as pessoas não compram de quem elas não conhecem ou que elas nem sabem que vende isso. Então, tu precisa direcionar as tuas tarefas diárias para uma venda, para a construção verdadeiramente de uma empresa. Não adianta tu ficar só estudando, tu ficar só aperfeiçoando a tua técnica, até porque nada que seja feito apenas de forma teórica vai ser tão efetivo quanto algo que une. Primeiramente, parabéns. Segundamente, curte bastante tudo isso que tu já construiu, porque é justamente essa motivação e essa sensação de realização que vai te ajudar a construir o que ainda falta. E terceiramente, quando tu for construir o que falta, não esquece de como tu construiu o que tu já construiu. Porque às vezes a gente quer reinventar a roda, quando na verdade a solução já tá ali. A gente já tem um método e ele já foi validado. Então é só gerenciar soluções, que é acessar novamente um método que já se provou produtivo. E como tu vai fazer esse dinheiro? Tu vai fazer esse dinheiro vendendo mais na empresa que tu já tem, tu vai abrir outra empresa, tu vai construir outras fontes de renda. O que tu vai fazer? Como vai vir? Quando tu decidir de onde vai vir esse dinheiro, aí nós vamos falar da inclusão das tarefas e dos agendamentos que vão concretizar essa fonte de renda para que daí a coisa aconteça. E com muito cuidado, porque se tu quer um novo projeto ou melhorar um projeto para aumentar o teu faturamento com um objetivo específico, tu não pode também aumentar o teu custo para sustentar essa nova renda, que é o que eu vejo muitas vezes acontecer. A gente quer mais dinheiro, daí vai lá e abre um projeto novo, só que esse projeto novo aumenta o teu custo de vida atual e tu esquece de calcular isso, não somente na tua precificação, mas no teu ROI, né? Então tu tem, sim, um faturamento maior, mas tu tem um investimento, um custo de vida maior. Às vezes parece que a nossa comunicação fica vindo sempre pro mesmo lugar, mas no final das contas eu acho que faz sentido, porque no final das contas mesmo, a gente precisa estar sempre percebendo onde a gente está, para que as nossas práticas sejam assertivas, para que a gente progrida no projeto em que a gente está colocando as práticas e para que a gente prospere tendo progresso nos outros projetos também. São os 4 P's da produtividade acontecendo o tempo todo. E o fato é
que se nós não tivermos, de novo, clareza na percepção, nós vamos fazer as coisas de uma forma improdutiva. Nós vamos achar que um projeto barra o outro, quando na verdade um projeto propulsiona o outro, enfim, vocês entenderam. Então é mais ou menos nessa lógica que eu quero que vocês entendam que a gente pode não estar no topo da escada em tudo, mas em alguma coisa a gente já tá. E ali, nessa coisa, está a resposta para muitas das perguntas que a gente faz. E aí a gente começa a trazer o progresso do topo da escada para o dia de hoje. Esse vai ser o tema da nossa aula de amanhã na Comunidade Fortuna, aula 102 às 9 horas. Lembrando que todas as terças nós temos aula às 9, todas as terças sobre assuntos pertinentes às dúvidas das alunas que nós já temos, de quem segue e acompanha o nosso trabalho aqui no Instagram e, é claro, das nossas mentoradas, porque as dúvidas elas se repetem e às vezes a gente já sabe o assunto, mas ouvir sob uma nova ótica, sob uma nova abordagem ajuda bastante. Então amanhã às 9 nós vamos entender sobre gestão de progresso, como trazer o topo da escada para hoje, para curtir aquilo que já foi realizado e como incluir na rotina a construção do topo da escada dos projetos que ainda precisam de muito progresso. Então, se tu ainda não faz parte da Comunidade Fortuna, te matricula de uma vez e aproveita todas as coisas que a gente faz, porque elas são verdadeiramente memoráveis. Bom dia, meus produtivos! Como é que estamos? Espero que todos tenham uma excelente terça-feira. Hoje é o nosso dia mais importante da semana, porque terça-feira é o dia da nossa aula da comunidade. Então teremos várias coisas acontecendo na aula de hoje. Seguimos com as nossas patrocinadoras, seguimos anunciando novidades e aprendendo muito, é claro. Que bom que tu chegou a essa conclusão, porque essa era uma das coisas que eu ia te dizer hoje mais tarde. E isso começa até mesmo com o teu cronograma. Tu precisa fazer uma rotina baseada nas tuas necessidades, nas tuas vontades, nos teus desejos. Com a quantidade de coisa que tu já construiu na vida até agora, tu não tem mais que ficar fazendo o que tu é obrigada a fazer exclusivamente, mas sim curtir as conquistas que tu já teve. Quanto te custou cada uma dessas conquistas? Em tempo, dinheiro e energia? Só tu sabe. Então só tu sabe o quanto elas valem. Por que então elas não estão no centro da tua vida? Por que então tu não tá curtindo todas as coisas maravilhosas que existem? Eu acho que tu poderia sim te colocar no centro da tua própria vida e com certeza ser muito mais feliz com isso. Esse é um ponto importante. Se tu já sabe quais são esses próximos passos, esses próximos degraus, é só encurtar o caminho com constância, com metodologia, e isso a gente tem. Tu tem acompanhamento, que é muito importante também. Então eu não tenho dúvidas de que a cada semana o progresso vai ser significativo e de que daqui pra frente a gente só vai melhorar. Sabe que eu já tô muito orgulhosa do progresso que tu teve até agora e vamos seguir gerindo este progresso para que ele fique cada vez maior e cada vez mais significativo em termos de alinhado com os teus valores. Esses dias ainda eu ouvi uma frase que diz que existem mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. Porque muitas vezes a gente vê como fracasso uma coisa que é um desafio do caminho. A gente acha que daquele ponto não tem mais pra onde ir. E tem uma imagem que eu vejo há muito tempo, na época que eu ainda usava o Facebook, que é um cara que tá cavando um túnel assim por baixo da terra. E aí quando ele desiste, falta um pouquinho assim. Ele já veio um tempão de tudo que ele já cavou, aí quando ele desiste falta nada pra chegar do outro lado. Às vezes é isso. Só que, claro, a gente já tá tão cansado, inclusive esse foi o assunto do nosso encontro em grupo do mês passado. A gente já tá tão cansado que chega uma hora que qualquer desafio parece, meu Deus, a maior coisa do mundo, quando na verdade não. E uma coisa que eu sempre penso quando eu chego nessas reflexões que tu chegou agora é, cara, se eu cheguei aqui é porque eu dou conta. Porque senão eu nem teria um desafio desse tamanho. Isso é muito perfeito, porque em termos dos 4 P's da produtividade, nós estamos na percepção, né? Porque nós já sabemos o que é um e o que é o outro. A gente já analisou isso. Então agora a gente vai para a fase da prática, que é estruturar essa separação de forma concreta. E na parte da gestão de projetos, a gente já está na fase de planejamento. A gente já iniciou. Talvez a gente até já esteja terminando a fase de planejamento, iniciando a fase de execução, em que realmente tu separa. Porque tu já sabe o que é um e o que é outro, tu já tem ferramentas para isso, tu já tem algum acompanhamento profissional mais ou menos focado nisso, e daqui a pouco tu já vai ter uma profissional melhor ainda te acompanhando. Então, que coisa mais linda.
tarde, meus produtivos, como é que nós estamos? Saí pra almoçar, vocês sabem onde, pra comemorar o meu dia. Depois tirei um cochilinho, porque eu mereço, porque eu posso. Não é sempre que eu posso, né? Mas quando eu posso, tem que aproveitar. É pra mandar pro universo que eu quero poder. E agora respondendo algumas mensagens, dando andamento nas pessoas que decidiram ser produtiva depois da minha brincadeirinha ali mais cedo. E hoje quero ir de quiz sobre o assunto da aula de hoje mais cedo, aula 102. A pergunta é: para gerir o progresso, trazendo o topo da escada para o momento presente, existe um percentual recomendado para começar a fazer os testes de trazer o topo da escada mais para perto. A pergunta é: qual é esse percentual? Se a vida de um professor já é maluca e exigente o suficiente, a vida de um professor que é empresário é mais ainda. Porque além de ter que pensar no conteúdo, precisa pensar no currículo. E é por isso que eu estou sempre estudando, porque eu preciso colher de vocês o que vocês precisam, através dos atendimentos, através das nossas comunicações no WhatsApp, através das nossas interações aqui e assim por diante. E eu também preciso saber o que está acontecendo fora da nossa bolha, para furar essa bolha e trazer para vocês aquilo que vocês precisam. E eu preciso estar sempre monitorando lá atrás aquilo que já passou e que talvez a gente precise revisitar de uma forma ou outra, além, é claro, de pensar não somente nos objetivos da nossa empresa, mas nos objetivos que vocês têm nas empresas de vocês. É por isso que não tem como parar de estudar, porque para cada evento eu preciso definir um tema, para cada aula eu preciso definir um tema, para cada atendimento uma ferramenta. Quando eu defini as palestrantes da 4ª edição do Acelere, eu fui além do que a gente já tinha feito, porque tinha algumas coisas que a gente ainda não tinha feito e que nesse ano se mostraram necessárias, como, por exemplo, acessar a questão dos conflitos. Foi um ano em que eu percebi muito mais conflitos acontecendo. Claro que foi um ano, tem sido até agora um ano muito denso emocionalmente por tudo que a gente tem vivido, mas é óbvio que quanto mais a gente vai tendo vínculo, mais conflito a gente vai vivendo. Então a gente precisou incluir isso. Ao mesmo tempo em que a gente tem muito conteúdo, até prático, mas virtual, sobre produção de conteúdo, a gente precisava de algo disso no presencial. Se a gente já está estudando sobre comercial há algum tempo, agora a gente precisa conectar comercial com autoconhecimento. Se a gente sabe que fazer o que a gente ama é tão maravilhoso, então a gente precisa entender como colocar o limite, além de várias outras coisas. Geralmente sou eu e mais 4 palestrantes, pelo menos nas 3 primeiras edições foi assim. E agora na 4ª edição serei eu e mais 6 palestrantes. E isso não é simplesmente porque a gente quer entregar melhor, é porque vocês têm progredido a ponto de chegar a dores maiores que precisam de mais profissionais para solucionar. Tanto questões comportamentais e emocionais, nossas, individuais, como questões mais complexas e mais gerenciais do negócio. Lembrando que o Acelere não é exclusivamente para empreendedoras. O Acelere, ele trata de empreendedorismo e carreira, desde a primeira edição. É talvez o nosso evento mais abrangente para profissionais de outras áreas. Então, e de outros modelos de negócio. Eu já disse que mais da metade das vagas já foi preenchida. Então, te agiliza, porque dessa vez a gente ainda vai ter 2 eventos no mesmo dia. E além de aprender muito, a gente vai celebrar muito. Vou deixar aqui o informativo para tu te inscrever logo. Bom dia, produtivos, como é que estamos? Espero que todos tenham um excelente dia. Buenas, vocês viram ali o Reels que eu postei, acho que vocês gostaram, né? Porque eu recebi aqui alguns comentários para responder. Bom, tenho pensado muito sobre isso e até conversado com algumas produtivas sobre, porque o topo da escada é individual, assim como a rotina é individual. O topo da escada é a vida que a gente visualiza, que a gente vislumbra, idealiza, no momento que a gente resolveu os problemas que tem hoje, né? Quando a gente construiu os nossos sonhos e assim por diante. E eu acho que não tem juízo de valor sobre isso. Eu acho que os nossos sonhos, eles têm que representar aquilo que é importante pra gente, não seguir uma lógica, uma tendência ou o que os outros querem, mas sim ser algo que a gente quer. Então hoje vamos falar de coisa boa, vamos falar de sonhos. Vou abrir aqui a caixinha, coloquem pelo menos um sonho que vocês tenham daqui pra frente. Por isso que a nossa metodologia foi desenhada dessa forma, porque se a gente pegasse só os conceitos de produtividade, a gente entenderia que para melhorar os resultados no trabalho, o trabalho teria que ser o topo. Só que não.
O trabalho é o fundo do processo, a ponta do processo, porque a gente precisa estar bem para produzir bem. Então, existe todo o cuidado com a pessoa, com o ambiente da pessoa, com a rede de apoio, para que aí as coisas fluam como uma consequência. Que a gente fala de incluir algo na rotina, alguém se assusta, meu Deus, mas de onde que eu vou tirar tempo para isso? Mas, na verdade, a gente tira tempo para isso nas coisas que a gente faz e não percebe. Como a televisão. Tu tá ali na frente da televisão e tu nem sabe direito o que tá passando. Tu tá fazendo uma coisa sem nem prestar atenção. Quando a gente não tem uma estratégia, parece que a gente não tá presente na coisa. E aí, quando tu tira aquilo ali e coloca uma coisa que tu tá consciente, parece que saiu o tempo do céu, assim, porque tu simplesmente consegue fazer coisas que tu não conseguiria, né? Esse movimento que tu fez de começar a delegar algumas coisas e descentralizar outras, né, com o treinamento, é muito importante porque tu vai começar a assumir conscientemente, de forma mais planejada, mais demandas gerenciais. Então, algumas demandas operacionais vão precisar sair do teu radar agora. E se tu só pedir para que a pessoa faça sem esse suporte, tu não vai ensinar para que ela faça das outras vezes. Então, a forma que tu tá fazendo já vai garantir que elas saibam fazer dali pra frente. Então, inclui uma microtarefa diária na tua agenda chamada Novo Apartamento. E aí, todo dia tu vai fazer alguma coisinha sobre isso. Nem que seja dar uma olhadinha nos sites das imobiliárias pra ver como é que tá o mercado, dar uma andada ali, uma circulada pela região que tu quer pra poder ver se tem alguma coisa que te chama atenção. Abre o teu radar pra isso. Começa a pesquisar móveis planejados, começa a pesquisar como é que vai trazendo um pouquinho disso pro teu dia a dia, fala para algumas pessoas estratégicas sobre isso, se tu te sentir à vontade, porque daqui a pouco essas pessoas podem ter alguma coisa para te indicar também. Então, vamos trazendo para hoje aquele progresso que tu quer, bem como a gente falou na aula de ontem. Como tu também já tá lendo o Essencialismo, eu sei que tu já tá chegando nessa compreensão de que algumas coisas não deveriam estar na nossa rotina. Tu pode fazer uma coisa assim, ó, por alguns dias, não precisa fazer pro resto da tua vida, mas por alguns dias, tenta, até o final do mês, colocar no teu celular um despertador no final do dia, 9 e pouco, 10 horas, com a seguinte pergunta: o que eu não teria feito hoje se eu pudesse? E aí, tu não precisa registrar, se tu não quiser, se tu puder, registra, mas para ir começando a te conectar com a sensação de como seria se algumas coisas não tivessem sido feitas por ti, ou não tivessem sido feitas de forma alguma. Esse movimento já vai começar a te ajudar a ter mais clareza sobre o que a gente vai descentralizar e sobre quais coisas podem ser simplesmente eliminadas da rotina da empresa, porque sempre tem alguma coisa. Que bom que tu tá enxergando, porque é por essa história do tangível que a gente não sabe lidar com o sucesso. Porque a gente tem que estar sempre correndo atrás do próximo degrau. Eu comprei um carro, agora eu tenho que ter outro. Eu comprei uma casa, agora eu tenho que fazer isso. Agora eu comprei esse, agora eu tenho que ir para aquilo. Primeiro que tudo material, sempre, né? E segundo que sempre olhando pro próximo passo. Quando na verdade, não. A gente tem que saber curtir. Às vezes estar em determinado degrau tem muito mais valor do que ficar só buscando do lado de fora uma satisfação que tem que estar na vida da gente. Só que, claro, como a gente não foi ensinado a olhar a rotina como a vida acontecendo, a gente nem pensa em horários, em rotina, no que vai fazer. Quando a gente começa a olhar a vida do topo da escada, é que a gente começa a entender que muitas daquelas coisas pelas quais a gente se arrebentou nem tinham tanto sentido assim. E pelo que eu tô sabendo, tu já tá bem perto disso aí, né? Muita coisa já foi conquistada. Então, faz esse movimento. Lembra de fazer o teu movimento estratégico semanal. Lembra de fazer o mensal. Vai registrando o teu progresso. E no teu caso, que tende a olhar as coisas de uma forma muito conceitual, traz para a prática. Coloca também uma microtarefa no teu dia, chamada topo da escada, e vai todos os dias, e aí sim, tu registra na descrição da tarefa, ali, o que tu vai fazer todos os dias para chegar mais perto desse teu topo da escada. Bem no assunto do que a gente falou na aula de terça, é importante trazer pelo menos 10% daquele tempo que a gente dedica para o nosso progresso muito no presente, atitudes que já conectem mais o futuro. Isso vai te ajudar até a perceber em qual direção tu tá indo.
Acabamos de encerrar a aula com a Su e foi muito legal. Esse era um tema que eu já tinha quisto trazer para a comunidade antes. A gente fez alongamento, a gente aprendeu alguns exercícios para fazer ao longo do dia, aprendeu conceitualmente quais são as distâncias corretas entre o rosto e o computador, entre a cadeira, a mesa, etc. Porque essas coisas podem até parecer secundárias e quando a gente não presta atenção, a gente acha que tudo requer dinheiro. E não é sobre quanto custa a mesa ou a cadeira que tu tem, mas sim sobre como tu te estrutura nesse ambiente para que o teu corpo fique bem, para que a tua mente produza bem aquilo que precisa produzir. Então eu fico muito feliz, porque quantas vezes a gente sonha com home office e aí depois no home office não tem prazer trabalhando ou não produz bem. Às vezes acha que é uma questão do ambiente, quando na verdade é uma questão de ergonomia, que foi o tema da aula de hoje. A aula tratou bem de uma coisa que eu sempre chamo a atenção de vocês, que é os comos. Às vezes a gente sonha com uma coisa e depois na hora de viver aquilo, a gente não vive aquilo como se fosse um sonho. A gente vive de qualquer jeito. Eu posso trabalhar sentada de qualquer jeito num ambiente que não é confortável, ou eu posso pegar um ambiente que, mesmo que não esteja no meu ideal, se torne um pouco mais confortável para que o como seja mais prazeroso, seja mais saudável e, consequentemente, seja produtivo. Então, quando a gente começou a falar hoje mais cedo de sonhos, era aí que eu queria chegar, na importância de a gente reconhecer os sonhos que a gente já concretizou, e esse tem sido mais ou menos o assunto nessa semana, e a gente começar a trazer para hoje a construção de outros sonhos. Às vezes, a gente não se prepara e não aproxima essa distância, e aí, quando a gente concretiza determinada coisa, aquilo nem é da forma que a gente gostaria. Como tu comprar uma mesa que não combina com a cadeira que tu tem. Eu recebi essa mensagem de uma produtiva depois da sessão e é exatamente sobre isso. Eu acho que eu nunca vou conseguir traduzir exatamente em palavras para vocês o quanto que a gestão de rotina e projetos não serve apenas para a carreira, mas sim para a vida que a gente vai ter. A carreira que a gente tem é importante, mas não é a única coisa que existe. É importante a gente se sentir realizado, é importante a gente se sentir inspirado pela própria vida. Eu já ouvi mentorada chegando na primeira sessão de mentoria e me dizendo um topo de escada que era totalmente de outra pessoa, que nem era dela. E só depois, ao longo da gestão de rotina e de projetos dela, ela foi entendendo qual era o topo da escada dela de verdade. O que ela realmente queria, o que era importante para ela. E aí, isso aconteceu em movimento. Então, assim, é sobre isso. Quero dizer, se tu quer fazer check em uma lista de conquistas materiais para que as pessoas te respeitem ou te tratem de determinada forma, teu lugar não é aqui. Se tu quer ser mais produtivo, fazer mais coisas ao longo do dia, teu lugar não é aqui. Se tu quer simplesmente ir subindo degraus ou financeiros ou de conquistas de outros projetos, mas de uma forma superficial, teu lugar não é aqui. Aqui é de dentro para fora e de fora para dentro no sentido do movimento. A gente vai alinhar teoria, prática e emoção e a gente vai sempre oferecer meio, método e mentalidade. É isso, é assim que a gente faz. A gente lida com pessoas, não com animais que fazem as coisas de uma forma repetida por instinto. Não, mas a gente também entende o nosso instinto para compreender melhor alguns movimentos e aí tomar decisões alinhadas para isso. Mentoria Fortuna. Vou te falar uma coisa com todo o amor que eu tenho no meu coração. O teu trabalho muda vidas. O teu trabalho não faz somente com que a pessoa se enxergue de uma forma mais realista, mais assertiva, mais coerente, mais verdadeira, mas também faz com que as outras pessoas a percebam dessa forma. E quando a gente melhora a nossa relação com a gente mesmo e com as outras pessoas, tudo melhora como consequência. O teu trabalho muda vidas. E aí eu te pergunto, por que que isso não está sendo oferecido para as pessoas diariamente? Por que que isso não está ainda cotidianamente estruturado em tarefas comerciais? Por que que isso não está sendo anunciado nas sedes dos teus parceiros, nos projetos dos teus parceiros? Patrocina uma aula da comunidade, faz com que a tua transformação seja vista. Eu tenho certeza que tu vai alcançar esse sonho. O comportamental da gente aparece quando a gente já falou com 200 pessoas individualmente e é recém agora que a gente vai vir falar com as pessoas em grupo, né?
Inclusive, teremos novidades sobre isso nos próximos dias. Mas, bom dia, meus produtivos! Como é que nós estamos? Espero que todos estejam tendo uma excelente quinta-feira de sol. Graças a Deus, no Rio Grande do Sul, cada dia de sol a gente tem que agradecer e fazer uma oração, né? Depois do caos todo. Buenas! Quinta-feira é dia de análise de agenda, vocês já sabem, e vocês estão vendo todo o progresso que as produtivas estão tendo e relatando das mais diversas formas. Então eu vou deixar a caixinha aqui hoje, porque hoje quem vai fazer a análise são vocês. Porque isso aí é descentralizar. Vamos todas nós conversar sobre agenda hoje. Coloquem aqui na caixinha. Para que serve a tua agenda? No que ela te ajuda? No que ela te facilita? Exatamente. Para que ela serve? Para que serve a tua agenda? E vamos já focar no Google, né? Óbvio. Tanto para agenda. Além de facilitar a clareza do que nós temos que fazer na nossa vida, ela contribui para a organização mental e para redução de esquecimentos, visto que a gente não tem que lembrar tudo porque tá tudo registrado ali. E ela contribui muito também para a redução da falácia do planejamento, que é a nossa tendência natural a achar que tudo vai ser feito mais rapidamente do que realmente vai. Na agenda, a gente tem os registros de tudo que a gente faz, e aí a gente tem mais clareza, novamente, sobre os tempos que as coisas levam para ser feitas, o quanto de energia realmente demanda e prazos mais reais. Então, a agenda é fundamental para todas essas coisas, e nós temos na Comunidade Fortuna uma aula sobre como aprender a utilizar o Google Agenda, em que eu mostro e compartilho a tela. E amanhã, às 9 da manhã, nós vamos ter um encontro em grupo sobre isso, em que eu vou ensinar detalhes sobre o Google Agenda. Tem boa capacidade comunicativa, quando tu sabe fazer algo, tu pode ensinar esse algo. Agora, se tu não tem boa competência comunicativa, tu meio que já fecha uma porta. Porque ou tu vai fazer de um jeito que tu não vai ter sucesso, porque as pessoas não vão entender, ou tu acaba tendo que ir por um outro caminho que talvez nem acesse tanto o teu conhecimento, mas tu acaba não transformando porque não sabe te comunicar. Então, e comunicação não é só verbal, né? É uma série de outras coisas. Pode ser que agora não seja uma mudança da água pro vinho, mas deixa o tempo agir. Com o tempo agindo nessa constância, às vezes é uma mudança da água pro vinho. Porque no primeiro mês é pouco, mas aí no segundo mês já tá criando o hábito, já é um pouquinho mais. E um pouquinho mais, um pouquinho mais. E daqui a pouco mudou totalmente de figura. Se a gente não tivesse a gestão de projetos para nos ajudar nesse momento, a gente ia dizer que isso aqui não foi feito. Ah, não foi feito. Só que qual era a tarefa? Iniciar o planejamento. Tu não iniciou o planejamento? Então agora qual é a próxima tarefa? Dar andamento no planejamento. Pra ti parece que não foi feito. Só que essa visão de a fazer fazendo feito e iniciar, planejar, executar, avaliar e concluir é gestão de projetos básica. É o fundamento. E isso já não é uma parte muito importante? E é o que vai te dar o norte daqui pra frente. Muitas vezes a gente faz ao contrário. A gente vai direto pra execução e aí, meu Deus, eu vou planejar com quem? Vou falar com quem? Vou fazer... Não tem como executar. Então, não. Tu tá seguindo a lógica. Então, essa visão processual das coisas. Teu computador, quando ele liga, ele já tem que abrir a agenda. No teu celular, tem que ter o atalho da agenda na tela inicial. Tem que ter notificação da agenda. As coisas que a agenda faz são para facilitar a tua vida. Para tu não ter que lembrar. Aí, tu vai tomar a decisão de fazer naquele momento, de não fazer naquele momento e marcar para outro horário, ou de não fazer, mas o lembrete tu tem que receber. Independente do momento que chegar a transição, a gente precisa ir estruturando o teu posicionamento na tua própria vida. Pensando em coisas que tu aceita e coisas que tu não aceita. E é exatamente isso que a gente está desenhando hoje. Então, dentro dos teus projetos, o que mais importa? Por que é relevante saber isso? Só por uma questão de autoconhecimento? Não só, mas apenas por uma questão de autoconhecimento? Não. É também importante para que quando tu tiver colidências lá na tua agenda, tu saiba o que tu vai priorizar. Ah, neste momento existe uma prioridade absoluta que é todo o restante é secundário. Por isso eu pensei nessa solução de descentralizar a tua venda para que a tua roda fique girando sem a tua mão ali o tempo todo. Até porque, de novo, emocionalmente, tu tá em outro lugar. Assim como é importante a gente saber o que é inegociável, porque se independência e paz de espírito são inegociáveis, transferência de foco. O que é a transferência de foco? É quando tu pega o resultado de um projeto
E ao invés de deixar ele na caixinha daquele projeto, tu deixa ele reverberar em outro. Estragou meu carro. Isso é um problema de quê? Da minha família, do meu financeiro. Não é um problema da minha carreira. Mas impacta? Impacta. Mas a minha carreira tem que ser antifrágil para não aceitar isso. E aí a minha carreira tem que ter alternativas. Então, isso aqui tem um impacto? Tem. O que eu vou fazer? Eu vou diminuir esse impacto. Vou minimizar ele com outras estratégias. Assim como a gente está pensando agora. Então, a partir de agora, se o lugar que o teu coração está precisa ser a prioridade, a gente precisa de recursos para que ele cresça. Como ele estar em lugar em que tu não está. Como intensificar outras formas de contato. A gente já conversou várias vezes sobre o e-commerce e o social. E tem uma coisa que a gente não pode esquecer. Tu tá criando uma empresa nova, uma marca nova, tudo do zero. Então, tu pode criar a tua cultura. Se tu tem as manhãs disponíveis, tu vai buscar parceiros que queiram te receber de manhã. Tu vai agendar com clientes eventos no turno da manhã. A gente teve agora mês passado, nesse mês, inclusive, dia 1º, a aula 100, que foi um evento híbrido de manhã. Ninguém tinha feito, mas a gente fez. Então, às vezes, a gente vai criando empecilhos, porque por pior que seja, é o ruim que a gente conhece. É uma zona de conforto. Tá ruim? Tá ruim. Mas é o ruim que eu conheço. Diferente do risco do novo de criar uma coisa que a gente nunca fez. Então, daqui a pouco é um momento de tu entender. Cara, se eu tenho amanhã, eu vou fazer algo de manhã. Se eu tenho domingo, eu vou fazer domingo. Tem um monte de feiras em praças que são aos domingos. E aí, entender que isso faz parte. As pessoas fazem de tal jeito, então é assim que se faz. Assim eu não gosto e não concordo, então eu não faço. Trava. Quando não deveria travar. Deveria, então, ter uma alternativa, outra estratégia, outro caminho para chegar no mesmo objetivo. Então, falta essa flexibilidade. Bom dia, meus produtivos, como é que nós estamos? Espero que todos tenham uma excelente sexta-feira. Hoje é a penúltima sexta do mês, então nós temos o nosso movimento estratégico em grupo entre alunas e mentoradas. E como eu falei, acho que ontem ou antes de ontem, o tema de hoje é como usar melhor a agenda do Google para que ela facilite o nosso trabalho. Ela é a ferramenta que a gente recomenda por N razões e hoje a gente vai revisar se essas razões estão já inclusas nas ferramentas das participantes, tirar dúvidas sobre isso e aprender umas outras funcionalidades que contribuem também. Se tu ainda não tem esse tipo de acompanhamento para saber até se a ferramenta que tu tá usando tá sendo adequada para ti ou como tu pode usar ela melhor, tá te faltando comunidade fortuna. Por falta de visão de processo. Quando tu é CLT e tu enxerga o empresário, tu não enxerga ele trabalhando. Tu não enxerga ele metido na operação. E tu também não enxergou ele no processo de ser um empreendedor até que ele seja um empresário. Então, existe uma quebra. Hoje eu sou CLT, hoje eu sou empresária. Empresária, as pessoas trabalham pra mim. Tá, mas que pessoas, com que dinheiro, com que não sei o quê. Não tem essa visão do processo. E mesmo quando tem as pessoas trabalhando contigo, tu já tem outra responsabilidade. Mas elas, às vezes, não têm essa clareza. Então, tu vai enxergar parece que existe um gap ali que elas não enxergam. Entre eu entrego uma operação numa empresa que tem um comercial que vendeu pra mim, eu só entrego. E se eu sou empresária, eu tenho que fazer tudo. Eu tenho que vender a minha operação. Tu vai ver que isso falta. Então, tu vai começar a perceber essas similaridades. Tu, com a tua especialidade sendo comportamento, tu já sabe que ela tem zero interesse pelo outro. Então, o comercial dela sempre vai parar no não me interessa pela pessoa que tá do outro lado. Então, todo o teu trabalho vai ter que ser sobre o processo de trabalho e o benefício disso pra ela. Porque pelo outro, ela tem zero interesse. Ela não vai se arrebentar pra atender um cliente como várias outras pessoas fariam. Não vai. Ela tem muito bem definido, e talvez até pela maturidade também, tem muito bem definido até onde ela vai. Só que sem interesse pelo outro, a maior parte dos métodos comerciais caem por terra. Sim. Então, é uma oportunidade tua para desenvolver o perfil comportamental versus a tua metodologia, que é super pessoal. Tarde, seguimos aqui
curtindo uma sexta-feira, nem vou dizer de sol, mas pelo menos leve, porque é importante a gente ter um pouquinho de leveza no trabalho também. Claro que o home office já traz determinado nível de leveza, de flexibilidade, mas é importante também aproveitar os momentos de estar na rua, estar com amigas, estar vendo gente. Isso também é importante, até mesmo para estimular a nossa criatividade. Às vezes a gente está precisando de uma referência, está precisando de uma ideia, e esse movimento de ir para a rua nos ajuda com isso também. Então já é uma coisa que eu gosto bastante de fazer. Eu nunca tenha percebido isso, mas às vezes até o over-delivery a gente consegue fazer melhor quando a gente sai do óbvio, né? Às vezes, não só em questões de criatividade, mas se a gente tem lá uma listinha no radar de coisas que a gente quer fazer quando tiver disponibilidade, quando tiver, enfim, o momento ideal, e às vezes o momento ideal é esse, é pegar o computador, é ir para outro lugar, às vezes é ir para uma praça, é pegar aquele livro que está cheio de anotações, cheio de post-its e pôr aquilo em prática. Então, às vezes são coisas que até são óbvias, mas que se a gente fica sentadinho no escritório, fazendo a coisa de uma forma repetida e estruturada, porque o trabalho precisa ser estruturado, às vezes a gente não consegue ter essa visão. E aí quando a gente sai desse cenário e faz as coisas de uma forma além do óbvio, de uma forma diferente, a gente consegue fazer o excelente, consegue fazer o extra, consegue fazer o over-delivery de uma forma leve, sem ser uma cobrança desesperada pela excelência, mas sim de uma forma mais tranquila. Isso em mente que a gente desenha, especialmente os nossos eventos presenciais. E essa ideia de fazer o Acelere e a Revoada no mesmo dia surgiu pensando nisso. Pensando que, poxa, se tu for sozinho ler um livro, se tu for sozinho assistir uma videoaula, às vezes aquilo não é tão suficiente assim para ti, às vezes aquilo não te preenche, não é prazeroso, parece que fica uma coisa truncada como estudo. Agora, tu assistir uma palestra de uma pessoa que tem várias coisas em comum contigo, que está num ambiente com outras pessoas que tu conhece, que tu tem afinidade, e ao final disso, ter mais momentos de leveza, ter ali a festinha, a confraternização, cara, como é legal e como às vezes a gente consegue ter resultados ainda melhores simplesmente por fazer a coisa de uma forma além do óbvio. Nós ainda temos vagas, eu vou deixar as informações aqui.